Função sintática de pronome relativo. Sabe identificar? A nossa dica do dia é sobre este assunto. Como saber a função sintática de um pronome relativo? Nós vamos substituir o pronome relativo pelo nome que ele substitui. A exceção dos pronomes relativos cujo, cujas, cujos, cuja, os demais pronomes relativos são pronomes substantivos. Então, eles substituem nomes anteriores. Pronome substantivo desempenha a mesma função que um substantivo desempenharia se estivesse na frase. É esta a regra. Deus abençoa o concursando que persevera. Este que substitui concursando. É um pronome relativo, introduz uma oração subordinada adjetiva, no caso restritiva. Para saber a função sintática deste pronome relativo, substitua o pronome relativo pelo seu termo antecedente. Imagine esta oração, só esta, daqui para frente, em que estivesse escrito concursando persevera. Qual seria a função de concursando? Sujeito de persevera, mas o concursando não apareceu nesta oração, foi substituído pelo que. Então o que é o sujeito de persevera. O elemento responsável pela concordância verbal é concursando. Não se confunda e não deixe o examinador confundir você. Se o examinador disser que o sujeito da forma verbal persevera é concursando, marque errado. O termo o concursando, na verdade, está na oração principal e é o objeto direto do verbo abençoar. Mas, se o examinador disser que a forma verbal persevera concorda com concursando, marque certo. A regra é, quando o sujeito for o pronome relativo que, o verbo concorda com o seu termo antecedente. Vamos fazer uma questão para fixar este conteúdo. O texto diz: os biógrafos dos grandes autores sempre tentam rastrear os livros que seus personagens leram na juventude. Na linha 1, o pronome que retoma os livros. Vamos começar a analisar daqui? Rastrear os livros que, os quais. Então, primeira análise, de fato é um pronome. Segunda análise, de fato retoma livros. Depois o examinador diz e ambos os termos, ou seja, os livros e que, exercem a mesma função sintática nas orações em que ocorrem. Vamos lá. Nesta oração, os livros está subordinado a rastrear na função de objeto direto. Rastrear o quê? Os livros. É o objeto-alvo da ação de rastrear. Para saber a função sintática do que, sai o que e entra livros. Vou repetir. Os pronomes substantivos desempenham na oração a mesma função que um substantivo desempenharia se lá estivesse. Se houvesse aqui a palavra livros, qual seria a função nesta oração? Livros seus personagens leram na juventude. Ponha na ordem direta. Seus personagens leram livros na juventude. Então, se a palavra livros estivesse nesta oração, seria objeto direto da forma verbal leram. Como ela está aqui substituída pelo que, o que é o objeto direto. Então, tanto o termo os livros quanto o pronome que exercem a mesma função de objeto direto. Os livros do verbo rastrear, da primeira oração, oração principal, e o pronome que, objeto direto, da forma verbal leram,
na oração adjetiva, o item está certo. Foi uma coincidência. Este que aqui de cima era sujeito e o termo referente dele era objeto direto na primeira oração. O fato é que a regra geral para a função sintática de um pronome substantivo é: este pronome exercerá a função que um substantivo exerceria se estivesse na frase. Simples assim. Cuidado com a concordância. Quando o sujeito for o pronome relativo que, o verbo concorda com o termo referente deste pronome. Bons estudos!